O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, foi assassinado no Irã. Isso aconteceu nessa manhã de quarta-feira. O corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã denunciou esse assassinato do líder do movimento de resistência islâmica, o Hamas. Foi um ataque realizado nesta manhã contra sua residência que fica no Teherã. Isso segundo a imprensa local. A gente já pode colocar, inclusive, também essa reportagem do New York Times, que traz alguns detalhes. A gente tem o Hamas, quer ver? Israel ataca subúrbio de Beirute, visando o comandante do Hezbollah. O Hamas acusou Israel de matar Ismail Haniyeh, que estava em Teherã para a posse do novo presidente do Irã. Isso aconteceu mais uma vez nesta manhã. O vice-presidente brasileiro, Geraldo Alckmin, estava presente também nessa posse do presidente iraniano, ao lado de Ismail Haniyeh, agora pela manhã, e esse assassinato, então, acaba de acontecer, o que pode escalar muito o conflito na região, professor? Total. Eu estou usando a faixa palestina em homenagem, mas estou usando o branco numa tentativa vã de defender a paz, mas eu acho que a paz ali não tem, não. O Irã já anunciou uma duríssima retaliação. Agora, aliás, quero dar em primeira mão a seguinte notícia para os... Só aqui é que você vê essas notícias. Uma bandeira vermelha, a cor do Islã é verde. Uma bandeira vermelha está sendo hasteada neste momento na mesquita de Jamkaram. É a mesquita que fica na cidade sagrada de Qom. Qom é o centro de formação no Irã da teologia xiita. É a principal mesquita. O que é esta bandeira vermelha? A última vez que ela foi hasteada foi quando mataram o general Qassem Soleimani, dia 3 de janeiro de 2020. Agora, novamente, ela, então, neste momento, está sendo hasteada. A bandeira vermelha e vermelha, porque o coração é vermelho, porque o sangue é vermelho, eles vão aí para uma retaliação, eles vão para uma vingança jamais vista. Talvez até em uma proporção maior do que foi aquela de 2020. 2020, eles destruíram uma base dos Estados Unidos que fica no Iraque. Olha aí o Rani ao lado do Dr. Geraldo Alckmin, uma representação brasileira de altíssimo nível. Tinham 70 delegações estrangeiras na posse do Dr. Pezeshkian, né, ontem. A retaliação em 2020 foi a destruição dessa base que tinha 1.000 soldados, inteirinha destruída. Eles disseram que não morreu ninguém. Evidente, né, que eles não podem reconhecer esse tipo de coisa. A retaliação desta vez será em um nível muito maior. Por quê? Porque o Rani é mais querido? Não. Porque o Rani era um convidado querido, entre aspas, é a frase que o líder espiritual do Irã usou, porque ele era um dos mais queridos convidados, porque ele era o negociador do cessar-fogo, o negociador da paz entre os palestinos e Israel, que vai agora, semana que vem, completar 10 meses, 300 dias de genocídio, de massacre, de limpeza étnica, você use o termo que sua consciência achar melhor. Então, essa é a notícia da bandeira vermelha. Eu quero falar quem é Ismail Haniyeh, relativamente jovem. Olha, anteontem ele teve com o líder espiritual, anteontem, e ontem foi assassinado. Não há detalhes do modus operandi do assassinato. Quando fala na sua casa em Teherã, era uma casa em que ele se hospedava habitualmente, mas não era uma casa dele, onde ele era recebido, porque ele é, né? Quer dizer, era porque morreu. Mas ele, desde 2017, desde 2007, ele é o líder. O Hamas é um partido político que tem um braço militar.
eu poderia dar vários exemplos na história. O CNA na África do Sul tinha um braço militar, o Partido Sem Fim da Irlanda tinha o braço militar, que é o IRA, o ETA na Espanha, isso tudo foi dissolvido. O Hamas não dissolveu o seu. O Hezbollah é um partido político, tem deputado e tem ministro no Líbano, mas tem um braço militar. Então, o Hezbollah e o Hamas são partidos políticos, têm organizações de massa, têm liderança. Ele era o líder político. Ele não pega em armas. Não é? Então, e neste momento, ele era o mensageiro da paz. Quando você mata o mensageiro da paz, esse general que foi assassinado em 2020, ele foi assassinado porque era o mensageiro da paz. Como assim? Ele estava com uma resposta do Irã endereçado ao Iraque, da Arábia Saudita, porque como eles não se conversavam, hoje eles têm relações diplomáticas 100%, mas a Arábia Saudita consultou o Irã, como que o Irã reagiria se a Arábia Saudita pedisse relações diplomáticas. Ele estava trazendo a resposta no bolso do paletó. E qual era a resposta? Sim, nós vamos aceitar. Então eles mataram o mensageiro da paz por uma ordem de Donald Trump. E neste momento, que mensagem Israel manda ao mundo? Não quero saber de paz nem de cessar fogo. E para isso o meu recado é claro, eu mato o mensageiro. É o cara que está negociando lá em Doha. Doha é onde ele morava mesmo, oficialmente. E Doha é um principado, é uma monarquia absoluta, não tem parlamento. O próprio emir lá do Catar, né? Doha é a capital do Catar. Ele ficou indignado. Como é que matam o principal negociador da paz? Acabou a negociação. Não tem mais. O Catar saiu fora, o Egito saiu fora, acabou. Resta agora a guerra. Esta é a minha opinião. Vai acontecer? Não sei, não sou profeta. Quem era o Rani? Já falei, 62 anos, jovem. Começou a militância muito jovem. É o fundador do Hamas. Ele tinha 43 anos quando o Hamas foi fundado. O Hamas não é um grupo muito antigo. O grupo antigo é a OLP. O Hamas não é membro da OLP. A OLP é um movimento laico. O Hamas é um partido político religioso. Né? Bom, ele, formado em letras, ele era professor de literatura árabe. Eu estudei árabe na USP, né? Estudei literatura árabe. Então, que eu não sou especialista em literatura árabe, ele era professor de literatura árabe. Muito querido. Bom, outras repercussões que eu estou vendo aqui, as manchetes nos portais da Ásia, e aí um ex-agente do próprio Mossad e também ouvido um ex-deputado libanês, esta operação feita pelo ar, e quando fala pelo ar não é por um avião, um F-35, é provavelmente por um drone, mas eu não tenho detalhes, eles ainda não divulgaram. Esta operação de assassinato feito por Israel contou com o total apoio dos Estados Unidos e Reino Unido. Evidentemente que Reino Unido e Estados Unidos vão dizer que não tomamos conhecimento pela imprensa. É evidente que eles não vão assumir jamais. Né? Bom, as famílias dos que eles chamam de reféns, né, são prisioneiros de guerra, as famílias estão desesperadas. Né? Por quê? Elas estão preocupadíssimas com um tipo de assassinato como esse, neste momento em que parecia estar no horizonte, né, o Netanyahu saiu dos Estados Unidos e as manchetes diziam, nós comentamos aqui semana passada, que voltou a estar no horizonte a perspectiva de um cessar-fogo pela insistência do Biden e da Kamala. Kamala voltou a bater nesta tecla. Né? Bom, são as repercussões, não sei se a Thalita tem alguma questão, mas o ataque ao Líbano, que você já emendou a outra matéria, né? O ataque ao Líbano foi na região de Beirute, ali no sul do Líbano. Eles dizem que mataram o número 2 do Hezbollah. O Hezbollah nega. Agora você vê que coisa interessante, nós comentamos aquele ataque lá nas colinas de Golã que mataram 12 sírios, que eles são drusos, né? Lembra aquele turbante vermelho que eu mostrei?
que coisa interessante. Aí Israel, então, acusou o Hezbollah, que é árabe, de ter matado árabes. Né? Bom, o Hezbollah, evidentemente, que nega. E isso foi um erro no sistema do Iron Dome. Em vez de mandar míssil para cima, mandou um míssil para baixo e matou. Aí Israel, então, ataca o Hezbollah para vingar 12 pessoas sírias. Então, Israel, então, agora está vingando árabes que foram mortos por outros árabes. Essa lógica não tem, né? Não sei quem que eles querem enganar. Esse ataque no Líbano não foi para vingar os 12 mortos lá, não. Esse ataque no Líbano foi para tentar, evidentemente, matar esse número 2. Não matou o número 2, matou um comandante do Hezbollah. Eles têm muito comandantes, eles têm uma hierarquia militar muito parecida com as forças armadas, né, de um exército regular, não é? Ele talvez seja o número 3 ou o número 4. Então causa, evidentemente, sempre causa um dano, mas ele é substituído imediatamente. Então, o meu prognóstico não é previsão. A guerra regional que estava sendo desenhada, agora ela se formata. A reação do Irã será duríssima, não podemos imaginar como será, e será simultânea e concomitante e coordenada com o Hezbollah. Então, eles vão coordenar as ações de ataques a Israel. Então, o Hezbollah, que está muito sentido, o Líbano decretou 3 dias de luto também, há uma tristeza muito grande, porque o Líbano é totalmente solidário aos palestinos, tudo isso, né? Então, esse é meu prognóstico, é esse. A guerra regional, ela subiu num patamar, deve estar aí no número 7, 8, de 0 a 10. Eu estou achando que ela vai acontecer, difícil não acontecer, mas Israel não pisou dentro do Líbano até agora, só atacou por cima. Mas com esse, o líder espiritual do Irã vai ficar em uma dificuldade se ele não reagir de forma duríssima, porque o Rouhani era muito querido no Irã, foi recebido pelo líder na véspera do seu assassinato, e é como se você, Thalita, me recebesse na sua casa e no momento que estivéssemos tomando uma xícara de chá, entrasse um fuzil ali de mira laser e eu morresse dentro da sua casa. Você imagina como você ficaria? Então o Irã está igualzinho você ficaria se um convidado seu morresse dentro da sua casa. Vamos aí nos próximos dias. Acho que não vai ser amanhã, talvez nem até sexta, mas o Irã vai responder duramente, né? Então, você veja, Paris está em chamas, porque as Olimpíadas, se der tempo, eu pautei uma matéria, mas acho que não vai dar tempo, né? É guerra para cá, guerra para lá. É um mundo muito tenso. Na Venezuela nós vamos abordar também. É um assunto, o mundo está muito tenso.